Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre as transformações das paisagens ao longo do tempo, tá? Mas antes de conversar sobre isso, a gente precisa entender alguns conceitos. Conceito de trabalho, de técnica e de tecnologia. E aí, vocês sabem o que é trabalho? O que é trabalho? Como que vocês conseguem definir trabalho? Pensa aí um pouquinho. Trabalho, gente, é produzir algo, é fazer algo com algum objetivo, tá? E para fazer algo é necessário um planejamento. Por isso que o trabalho é uma atividade essencialmente humana, porque os humanos têm a capacidade de planejar. Então, primeiro surge a ideia na mente do que se quer fazer, né? Surge o projeto, e depois vem o que? A materialização, o trazer para a matéria, para a realidade. Então, há o planejamento e depois a execução na prática. Então, um pedreiro, por exemplo, quando ele vai fazer uma casa, primeiro ele planeja as etapas do trabalho, o tempo de duração, né? A execução de todo o seu trabalho para depois ele colocar em prática, tá? E técnica. O que é técnica? Técnica, gente, é o como fazer. Então, são as habilidades, os meios que a gente tem de se fazer alguma coisa. Então, um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, por exemplo, ele precisa ter a técnica, ele precisa saber fazer. E como é que ele sabe? Como é que ele adquire essa técnica, esse saber? Através de estudos, de pesquisas, de treino. Então, para tudo que se vai fazer, é necessário ter uma técnica. Então, o cabeleireiro, por exemplo, para cortar o cabelo, ele precisa ter aquela técnica específica, saber. Da mesma forma, um professor para dar aula. Nós, para usarmos um computador, por exemplo, abrir os programas, desligar o computador, enfim, a gente precisa ter a técnica, precisa saber fazer aquilo ali, tá? Então, técnica tem a ver com isso, do como fazer, do saber fazer, tá? Do conhecimento, ok? E a tecnologia? A tecnologia, gente, são as máquinas, os instrumentos e outras ferramentas aí que são resultados da técnica, são resultados do conhecimento científico, né, das pesquisas que deu origem àquela tecnologia. Então, por exemplo, aí alguns exemplos de tecnologia, desde as mais tradicionais, né, as mais antigas, digamos assim, como agulhas, tesouras, até as tecnologias mais modernas, como computadores, satélites. Então, todas essas tecnologias aí, elas foram criadas a partir de um saber, de uma técnica. E elas servem para aperfeiçoar as técnicas. Por exemplo, a tecnologia aqui da agulha, ela serve para aperfeiçoar ainda mais e para contribuir com a técnica da costura. Da mesma forma, a tesoura. O computador e o satélite, por exemplo, eles servem para aperfeiçoar a técnica de produção de mapas, por exemplo, entre outras técnicas aí, né? Porque com o avanço da internet, as pessoas têm a possibilidade de se comunicarem, de trocarem informações, de compartilharem suas técnicas e de produzir ainda mais conhecimento científico. Então, assim, é isso, tá? A tecnologia, ela é criada a partir de uma técnica e a tecnologia contribui para aperfeiçoar ainda mais as técnicas, o conhecimento.
Basicamente é isso. Então, a transformação da paisagem, né, ao longo da história. Assim, há cerca de 200 mil anos atrás, a paisagem era praticamente totalmente natural. Era natural, né? E aí, quando o ser humano ele passa a ocupar a Terra e a se relacionar com a natureza, ele passa a modificar a natureza e a produzir o espaço geográfico, né? Que a gente já estudou que o espaço geográfico é aquele modificado pelo ser humano. Pois bem, só que há indícios, né, que os primeiros grupos humanos, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa em um lugar só. Então eles migravam de um lugar a outro, eles eram coletores, caçadores, viviam da coleta, né, da caça. E onde tinha alimentos, eles ficavam um tempo, quando o alimento acabava naquele lugar, eles já iam para outros. Então, assim, eles não modificavam tanto a natureza como é na atualidade, né? As técnicas e tecnologias não eram tão avançadas, né? Eles trabalhavam com instrumentos aí mais rudimentares. E aí, quando é que isso começa a mudar? Com o surgimento da agricultura e da domesticação, da criação de animais, há cerca de 12 mil anos atrás. Quando o ser humano ele começa a cultivar o solo, a criar os animais, ele começa a ficar mais em um lugar só. Então, assim, ele deixa de ser nômade e passa a morar em um ponto fixo. Lembrando, gente, que até hoje existem grupos humanos que são nômades, tá? Como, por exemplo, os ciganos na Europa, os beduínos, por exemplo, no norte da África e no Oriente Médio. Que mais? Os aborígenes na Austrália, tá? Então, assim, se vocês quiserem, depois podem pesquisar sobre esses grupos humanos. Só que a maioria hoje, né, não é nômade, a maioria tem um ponto fixo aí para morar e atividades econômicas que fixam, né? Contribuem para fixar em alguns lugares. Pois bem, e essa fixação em um lugar através da agricultura promove a sedentarização, que é justamente o ser humano ficar em determinados lugares. E isso contribui para o surgimento de vilas, de cidades, e o espaço ele começa a se transformar aí de forma um pouco mais acelerada do que no início, tá? Porque as técnicas vão evoluindo. Então os instrumentos passam a ser facas, machados, né, entre outros aí. As tecnologias elas vão avançando. E assim a capacidade do homem de transformar o espaço. Porém, atenção aqui nesse ponto. Quando é que as cidades elas vão começarem a crescer bastante e a se destacarem como assim o símbolo de transformação do espaço pelo ser humano? Justamente a partir do século XVIII. Então, 1750, 1760 em diante, ocorre a Revolução Industrial no continente europeu, tá? E aí vem o surgimento de máquinas, o carvão como fonte de energia é descoberto, a locomotiva, e depois vai só avançando, vem o surgimento aí do automóvel, da descoberta do petróleo, né, como fonte de energia, depois do automóvel, depois do avião, e as técnicas vão avançando cada vez mais, as tecnologias como resultado também, e aí o espaço vai sendo transformado de forma muito mais rápida. Então, por exemplo, o surgimento do elevador, uma tecnologia que contribuiu aí para que houvesse prédios
bem elevados que marcam hoje, que são a marca assim, característica das grandes cidades. Outro exemplo, é muito mais fácil também construir hoje uma casa, um edifício com auxílio de máquinas do que só com o trabalho manual. É muito mais fácil hoje fazer uma plantação de soja com o auxílio também de máquinas, né, de colheitadeiras, de semeadeiras. Então, assim, o espaço se transforma de uma forma muito veloz hoje, devido ao avanço dessas técnicas e da tecnologia. Então, quanto mais esse conhecimento avança, mais o espaço é transformado rapidamente. Inclusive, tem até a questão também, uma parte aí negativa nesse processo, né? Que é aí o aumento muito rápido do desmatamento, da degradação do meio ambiente, da poluição das águas. Então tem que ver aí esse lado também. Tem um lado bom, né, da tecnologia, que facilita muita coisa a vida das pessoas, mas também se não for usada de forma adequada, que beneficia a todos, inclusive a natureza de um modo geral, né? Que nós somos parte da natureza. Então, assim, a gente tem que olhar para o todo, não só para nós. Então, tem que ver todos os lados aí. Mas o fato é, a natureza tem sido modificada de forma mais veloz à medida que as técnicas e as tecnologias avançam, tá bom? E é basicamente isso por hoje, gente. Nós temos uma atividade aqui para que a gente possa praticar ainda mais sobre isso que a gente conversou aqui, tá bom? Então faz um print aí, dá um pause para que vocês possam fazer. Um abraço e bons estudos.